Programa Espaço Ideal Viver Vinhos. Vamos fazer um passeio pela América do Sul, focando o Chile. E para isso, Orlando Rodrigues da Prêmio. Orlando, eu queria que você me falasse um pouco sobre o Chile. Quais as características das uvas, do clima e um pouco sobre o Chile. Bom, o Chile é um país que vem se destacando bastante no mercado do vinho, né? Nós brasileiros já temos uma ligação com o Chile já bem tradicional, né? Desde algumas garrafinhas redondinhas de Undurraga que chegavam no Brasil e outros, mas nos últimos anos o Chile apresentou uma melhoria espetacular nos seus vinhos, com a qualidade sempre crescente, um estilo de vinho que agrada bastante ao brasileiro, um estilo mais frutado. Alguns apresentavam talvez uma acidez um pouco baixa demais, é um problema que eles estão corrigindo. E o Chile foi abençoado pela natureza, é um país que, durante o período em que o mundo foi todo afetado pela filoxera, o Chile, por estar isolado pela Cordilheira dos Andes e pelo Pacífico, se manteve livre do problema. Com isso, manteve algumas cepas de vinhos que praticamente se extinguiram no resto do mundo, como foi o caso da Carmener, que hoje virou quase uma uva nacional, não é? O Chile apresenta, em termos de uvas brancas, algumas uvas bastante interessantes, mas acho que o grande destaque seria a Sauvignon Blanc. Particularmente na região do Vale de Casablanca, por ser uma região mais fria, nos propiciando alguns vinhos realmente espetaculares, com um custo-benefício bastante interessante e uma qualidade sempre crescente. Em termos de uvas tintas, a Carmener, que eu já citei anteriormente aqui, não é? Se tornou um ícone do Chile, mas o Chile produz alguns cabernets excepcionais e, ultimamente, um crescimento fantástico da qualidade dos vinhos feitos da uva Syrah. E já começam a produzir alguns cortes bastante interessantes. Eu, particularmente, entendo que esse é um caminho para o Chile, os cortes de uvas, onde uma uva está sempre compensando alguma deficiência que a outra tenha em termos de corpo, ou de aroma, ou de taninos, não é? Então, e o Chile também está hoje procurando novas alternativas em termos de localização. Então, estão procurando alguns climas mais frios para produzirem alguns vinhos com mais elegância, menos potência. Então, eles estão procurando ir mais para o sul, em busca de clima mais frio, e também em busca de altitudes maiores também, que propiciariam climas menos quentes, né? Mas, de qualquer maneira, o Chile é um país que, na maior parte das suas regiões vinícolas, ele tem uma característica muito clara de pouca chuva durante o tempo de amadurecimento da uva, não é? E de uma amplitude térmica bastante grande, mesmo que durante o dia faça muito calor, durante a noite o clima esfria bastante, isso propicia um amadurecimento mais lento da uva e que venha a produzir vinhos com um pouco mais de complexidade, e eles estão explorando isso bastante bem. Alguns vales novos aparecem, principalmente ao sul, como Biobío, algumas regiões dentro de alguns vales tradicionais, como na região de Colchagua, a região de Martigui, que está produzindo alguns vinhos espetaculares. Ao norte também, nós depois vamos ver mais à frente, vinhos de uma região que chama-se Vale do Elqui, que é bem mais ao norte de Santiago, e que por isso um pouco mais quente, mas onde o pessoal está procurando produzir em altitudes mais elevadas, e em lugares que recebem uma influência maior da brisa que vem do Pacífico, que está sempre trazendo uma brisa mais fria e que é baixa temperatura nos vinhedos, né? Orlando, eu tive a oportunidade de experimentar um vinho
feito com a uva Pedro Ximénez. E esta é uma uva que está sendo usada por alguns produtores do Chile. Eu queria que você me falasse sobre esta uva. A Pedro Ximénez é uma uva de origem espanhola e uma uva branca, não é? E que alguns poucos produtores no Chile estão utilizando. Você experimentou especificamente um vinho da região do Vale do Elqui, né? Onde ela está sendo plantada em alguns vinhedos em altitudes muito grandes. Você teve a oportunidade de ver vinhedos tomados completamente pela neve durante o inverno, né? E ela está produzindo vinhos bastante elegantes, muito interessantes. E eu acho que isso faz parte de um quadro de procura dos produtores de vinho do Chile por cepas que se adaptem melhor a cada região. Quer dizer, isso é um trabalho que, no Velho Mundo, ele ocorreu ao longo de centenas de anos, e no Chile ele está ocorrendo num espaço de tempo muito curto. Mas tem gente experimentando Sangiovese, tem várias outras uvas que estão sendo plantadas em pequenas quantidades e que têm apresentado resultados bastante interessantes. O importante é que eles estão procurando, para cada região, encontrar aquela uva que se adapte melhor e que traga um melhor resultado. E isso é muito bom em termos de apresentar uma variedade maior para o vinho chileno, que é uma coisa que as pessoas às vezes reclamam, que os vinhos chilenos às vezes se parecem muito, que são todos iguais. Então, eu acho que tem produtores que estão bastante cientes disso e procurando uma maneira de produzir algo que atraia o consumidor, que seja diferente do usual. E eu acho que eles estão num caminho muito legal nisso. Vocês conheceram um pouco da história do Chile, um pouco da cultura do Chile com o vinho. Agora Orlando vai nos apresentar vinhos que ele trouxe diretamente do Chile, de novas vinícolas, diretamente para vocês.